Agora, infelizmente, nós vamos conversar sobre um assunto que tem se tornado cada vez mais frequente na vida de mulheres em todo o Brasil. Elas relatam um novo golpe, que quando entram em um carro por aplicativo, depois de alguns minutos de viagem, elas relatam que perdem os sentidos e se sentem dopadas. Então, atenção, porque a gente vai acompanhar juntos depoimentos de algumas dessas mulheres. Mulheres que passaram por momentos de angústia, de desespero real. E algumas perguntas ficam no ar. Qual é a intenção dos motoristas em dopar as passageiras? E outra, como se defender desse tipo de golpe, hein? Imagine você chamar um carro por aplicativo, esperando chegar logo em casa e no meio do caminho comecei a passar mal e aí eu fui percebendo que a minha respiração já estava começando a falhar. Daí eu comecei a sentir algo na minha garganta, tipo como se, não trancando, mas raspando, essas coisas assim. Eu puxei, tentei inalar, inspirar o ar uma vez e aí o ar não entrava direito. E aí eu percebi que tinha alguma coisa estranha. Moço, pelo amor de Deus, eu só quero descer ou se abre a janela, eu não tô bem. Estes são depoimentos de mulheres que dizem ter caído num golpe. Você não tem dúvidas de que o motorista estava tentando dopar você? Não, nenhuma dúvida, nenhuma. Denúncias como essas ganharam força nos últimos dias. Motoristas de aplicativos estariam usando uma substância dentro dos veículos capaz de fazer as passageiras desmaiarem em poucos segundos. Você não tem ideia do que você inalou? Não tenho ideia. Não tenho ideia. Mas afinal, que produto seria esse? E qual o poder dele no corpo humano? Ele passa pelos pulmões, chegando rapidamente no sangue e, consequentemente, no cérebro. Esta mulher é de São Paulo e, com medo, não quer ser identificada. A pedido dela, também não vamos revelar o bairro onde mora e nem a profissão. O motorista, quando a gente entra na viagem já, ele consegue ver o destino final. Então ele já sabia para onde ele ia, a minha rua, o número. Ele sabe onde eu moro. Há 4 anos, ela vendeu o carro para depender exclusivamente do transporte por aplicativos. E pela primeira vez, diz ter passado por um susto quando voltava para casa. Estava saindo do meu trabalho à noite. Era por volta das 8h30 da noite. Eu acabei não me preocupando nem de olhar a foto do motorista. Quando ele chegou, eu entrei no carro, aí eu falei, boa noite, tudo bem? Ele continuou olhando pra frente, ele estava usando boné e máscara. E aí eu não vi o rosto dele. A coisa que eu vi é que ele estava de camiseta, ele tinha tatuagem. Você estava usando máscara? Eu não. No primeiro minuto da viagem, algo chamou a atenção. Eu senti assim que estava um pouco estranho porque os vidros estavam levantados, o carro era muito escuro, né? Não me senti muito à vontade. A primeira coisa que chamou sua atenção quando você entrou no carro, os vidros fechados. Isso. Mas o dele estava fechado também? Não, o vidro dele estava aberto. Todos os vidros estavam fechados, somente o dele estava aberto pela metade. Agora, preste atenção no depoimento desta outra mulher, que mora na região sul do Brasil. Ela também tem medo de ser identificada. Do nada o Uber fechou todas as janelas, mas pensei que era por causa do ar, tipo, eu não tinha conhecimento. E daí eu comecei a passar um pouco de mal, mas era tipo como se minha pressão tivesse caído, né? Exatamente o que acontece com a passageira de São Paulo. O ar-condicionado estava ligado? A intensidade baixa. E aí eu percebi que ele aumentou bastante. Durante a corrida? Isso. Assim que o carro começou a andar, ele colocou no máximo o ar e veio um ar bem quente na minha cara. Logo em seguida, os primeiros sintomas. Depois de poucos minutos, eu comecei a sentir assim, um calor bem diferente no meu estômago, foi subindo, né, em direção ao peito. Por dentro, um calor muito grande. Eu lembro que aí eu comecei a me sentir mais mal ainda. E aí eu fui percebendo que a minha respiração já estava começando a falhar. A garganta fecha e ela nem consegue falar com o motorista.
Aí eu comecei a procurar maçaneta, não encontrava, comecei a arranhar a porta do carro, olhava para um lado, para o outro, e nessa hora eu percebi que ele deu uma olhada no retrovisor. Em algum momento ele falou com você durante a viagem? Nenhum momento, não trocou nenhuma palavra, extremamente frio. Inclusive, quando ele viu que eu estava desesperada dentro do carro, ele só olhou no retrovisor, olhou um pouquinho de lado e voltou a olhar para frente. Ela poderia mesmo desmaiar. Segundo essa especialista, alguns solventes como éter e clorofórmio, usados em laboratório para reações químicas, podem gerar um efeito de desmaio. Poderia começar com náuseas, com um desconforto no estômago, um enjoo. Então a pessoa começa a ter as suas funções, os seus batimentos cardíacos aceleram um pouco para compensar aquela baixa de pressão. Muitas vezes, o odor desses solventes podem ser disfarçados. Alguns desses solventes têm odor adocicado. Um simples aroma misturado no solvente já iria camuflar e elas não sentiriam esse odor tão desagradável. Antes de perder os sentidos, a mulher, de 37 anos, conseguiu descer do carro. Quando eu consegui pular para fora do carro, que aí veio o ar, rapidamente eu fui me recuperando. E aí ele saiu, ele foi embora. Eu não vi, não consegui mais ver mais nada. Quando eu desci do carro, que eu pedi ajuda para os rapazes, eles falaram assim, a gente pode olhar a foto? Falei, pode. Quando a gente clicou para ver a foto, não era uma foto. Era uma foto montada, parecia uma caricatura. Uma foto montada, era falsa, não era uma foto. E ali eu me dei conta que realmente eu estava na mão de um bandido. Um boletim de ocorrência foi registrado. Agora, a polícia investiga as denúncias envolvendo os carros de aplicativo. Importante que as vítimas venham reportar, trazer o caso para fins de registro, para que nós possamos avaliar o cenário de um modo geral, a fim de poder tipificar de uma forma mais adequada qual que é o objetivo do criminoso nesse tipo de conduta, como, por exemplo, descunho sexual, a prática de um estupro, ou descunho patrimonial, um roubo ou um sequestro. Em nota, a Uber confirma que a conta do motorista que teria atacado a mulher em São Paulo foi desativada após serem identificados indícios de fraude. A mesma nota ainda cita que uma investigação foi aberta no Rio Grande do Sul para apurar o suposto golpe e que o caso foi encerrado após o inquérito policial concluir que não houve elementos de práticas de crimes. E em outro caso, no Rio de Janeiro, o laudo pericial atestou que não foram encontradas substâncias de natureza tóxica, perigosa ou nociva. A Uber destaca que a segurança é prioridade para a empresa, que todos os motoristas parceiros passam por uma checagem de antecedentes criminais e que também realiza rechecagens periódicas dos motoristas a cada 12 meses. Nas ruas, quem usa o aplicativo de transporte tem dobrado a atenção na hora de entrar em uma corrida. A gente manda a localização para alguém que vai acompanhando, né? Para minha mãe, ou para minha filha, ou para minha irmã. Deixa a janela aberta e com o celular na mão. Sempre com o celular na mão. Ou falando com alguém. Vejo a avaliação, tudo antes de pegar. Mas mesmo assim ainda dá medo. Sem conferir, né? Nome do carro, placa, endereço, onde está indo, né? A polícia faz alguns alertas para tentar dificultar esse tipo de golpe. Primeiro, utilizar máscaras mais resistentes durante todo o percurso. Dessas que nós já estamos acostumados a usar por conta da Covid. Outra dica é viajar com pelo menos uma fresta no vidro ou com ele completamente aberto. E é importante que realmente nos procurem, inclusive para fins de exame pericial, para a gente verificar a questão de uma eventual intoxicação e constatar exatamente se esse golpe efetivamente vem sendo aplicado, se há algum gás tóxico sendo efetivamente utilizado. Então, quanto mais mulheres, quanto mais vítimas reportarem, mais elementos nós vamos ter para as investigações. Depois do trauma, a mulher decidiu não usar mais transporte por aplicativo. No dia seguinte, eu já fiz um financiamento, peguei um carro no momento que não era
para ser. Tive que fazer isso porque eu não tenho mais coragem de entrar em um carro de aplicativo. Não me sinto mais segura.